Tem uma convidada aqui super charmosa que vai compartilhar conosco. Ela é do Ministério Mulheres em Ação da nossa Igreja Batista da Lagoinha e nós vamos estar conversando. Minha querida companheira Margarete trabalha com viúvas e mulheres sós. E mulheres como? Sozinhas. Mulheres sozinhas. Nossa, explica pra gente, como assim mulheres sozinhas? Como é esse perfil da mulher sozinha, pastora? A mulher que não casou, a mulher que divorciou, a mulher que viveu uma relação, mas não era dentro da situação de um casamento, de um matrimônio, vivia amigada, vivia uma outra situação. E ela era outra. Ela era outra, vivia uma situação, né, que não era legalmente, né? Certo. Então, todas essas mulheres, elas são convidadas a estar conosco, a estar, né, participando de todo o trabalho que a gente tem feito junto com as mulheres viúvas também da igreja, que soma hoje um número muito grande. A última estatística que nós recebemos da Secretaria de Membresia constava 1.022 viúvas para 90 viúvos. E aqui, então para tem muito mais viúvos, homens e 1.022 viúvas. O homem, então, não deu nem o dízimo. Nem o dízimo, nem 10%. Não, então quer dizer, como que realmente, tem uma pesquisa que os homens, eles morrem mais Exatamente, rápido, né? O homem ele precisa se cuidar mais, né? Verdade. Né, Serginho? Tem morrido mais cedo, né? Eu tenho cuidado. Hoje, pela manhã, eu ainda falava sobre isso aí, né? Desse cuidado, né? Exatamente. E a expectativa de vida da mulher está aumentando mais. Exatamente. A mulher tem conscientizado disso, de se cuidar mais, de fazer mais exames, de ter uma consciência na alimentação, né? Então, tudo isso a gente tem procurado dentro da perspectiva do cuidado com a mulher viúva, a mulher só, exatamente por causa disso, que muitas vezes fazer comida para quem? Só para mim? Né? Isso Eu mesmo. vou fazer, né? Então, aí, toda essa conscientização. E agora, quando a senhora fala das mulheres sozinhas, há aquela condição de chegarem querendo arrumar marido, ou é tratado no ministério aquela condição de saber lidar essencialmente com essa condição, né, de estar só, pastor? Ambas as questões são lidadas. Primeiro, a mulher chega com a dor, a ausência, a solidão que se abateu sobre ela por não ter mais o companheiro. Nós temos viúvas com 28 anos, com 39 anos, né? E temos viúva até 95 anos. Então, é um leque de pessoas que passaram... perfis, né? Exatamente, muito diferenciado. E você tem que saber lidar com cada questão. Tem aquela que é mais jovem, ela quer casar, ela quer contrair uma nova núpcia, ela não vai saber ficar só e a gente tem que incentivá-la mesmo a isso, né? Houve uma escolha da minha parte, eu fiquei viúva aos 34 anos. Ficou super nova também. Eu ia até pouco tempo aí agora, né? Outro dia. Eu ia perguntar, era justamente isso. A minha viuvez, eu fiquei viúva aos 34 anos e optei por não casar novamente, né? Foi uma opção minha, mas respeito e admiro aquela que contrai uma nova núpcia, que reconstrói, né? E a gente tem esse incentivo para ela, sim. E aquela que quer viver para o Senhor também, que como foi a minha opção, né? Nós temos todo um trabalho diferenciado para elas de saber lidar com a solidão, porque a solidão vem, o abatimento vem, tem o período do luto, você tem que respeitar isso, porque ele existe, ele é real, né? Mas ele tem um tempo, ele não pode exceder aquele tempo, porque ele passa a se tornar uma doença, ele passa a se trazer sintomas maléficos, tanto no corpo quanto na alma da pessoa. Né? Eu fiquei até pensando, Margarete, você falando aí sobre essa questão da solidão, né? Tem a viúva também, mas hoje em dia, solidão tem sido algo que não tem atingido somente as viúvas. Às vezes você está no meio de tantas pessoas e você se sente só. Como que você vê isso? Exatamente, isso já é um sintoma que a alma precisa ser tratada. A alma da pessoa, ela não está relacionando, ela não está interagindo, né? E tudo isso produz cada vez um abatimento e a pessoa vai se fechando, né? A gente fala que é a síndrome da ostra, né? Ela vai se fechando e ela não consegue mais relacionar. Aí ela já não quer mais sair de casa, entra um processo de depressão. Né? Tem muitos casos de depressão? Muitos casos de depressão que a gente tem que ir
e tem que fazer um trabalho junto mesmo, né? Nós tivemos situações assim o caso da depressão era tão agudo, já estava numa situação já patológica já, que a pessoa não aceitava nem conversar, ela não falava, né? A gente sentava no chão, do ladinho da cama, e lendo a Bíblia, e orando, e falando do amor de Deus, que tem jeito sim, que se ela está viva é porque Deus tem propósito, Deus quer usar a vida dela para abençoar outra vida, e todo aquele trabalho de restaurar, né, a vontade de viver, restaurar a motivação, sabe? Então, é um trabalho, é muito diferenciado. Você fala assim, é um grupo de pessoas, mas cada um é um universo em si, individualizado, né? né? Heterogêneo, né? Exatamente. E considerando aí que a senhora disse que a senhora tem viúvas lá que estão envolvidas nesse processo a partir até de 28 anos, né? Exatamente. Uma menina. Menina. Então, aí vem também aquela questão da identidade até mesmo dentro da igreja, né, pastor? Porque, de repente, essa menina, 28 anos de idade, mas pelo fato de ter sido viúva, ou em outros casos até descasada, divorciada, não é isso? Ela pensa assim, olha, eu não vou para a mocidade porque já não é mais a minha... Exatamente. Já não Já é não mais me a minha enquadro, praia, não já me não me identifico. enquadro, não identifico. É exatamente eu não vou esse para o a discurso. sociedade de senhoras porque eu também não estou tão velha assim. Então vive essa luta também até de uma identidade dentro da própria igreja. Qual é o meu grupo, qual é a minha tribo, aonde né? me enquadro. Exatamente. Porque é importante criar raízes, né, Margarete? Exatamente. Todos os grupos, né, quando surgiu o Ministério de Viúvas, ele surgiu a partir disso aí, que as mulheres já existia o trabalho da terceira idade, mas elas queriam um trabalho diferenciado que tratasse a mulher no universo feminino. Né? Então, que quando estava reunido com os homens, os viúvos ou os casais da igreja, ela não sentia que era o lugar dela. Daí, pastor Márcio ter essa decisão, e a pastora Ana Lúcia, de criar um espaço para a mulher viúva, a mulher sozinha. Né? E da gente poder fazer um acompanhamento, inclusive viagens, tudo que a gente promove é para esse grupo. A gente fala que é o Clube da Luluzinha mesmo, né? É isso que eu ia perguntar. Quais são as atividades do Ministério ali com as viúvas e as mulheres sozinhas? O que vocês têm promovido? Então vamos falar para o pessoal de casa, porque de repente, pastora, tem uma viúva que está nos assistindo agora, que ela está em casa agora exatamente porque tem a melhor programação da manhã, que é o de tudo um pouco. Mas de tarde ela vai continuar em casa sozinha, precisando de mover-se, precisando de entrar em ação. Ser bênção. Então fala para ela, né? Vamos falar para essa turma. A nossa proposta é exatamente esta, é que os dias da semana sejam usados de maneira sábia. Então nós temos o primeiro dia da semana, que é o domingo, que é o dia de culto, o dia de estarmos ali, participarmos, interagirmos, vermos o povo de Deus, família de Deus, né? E tal. Segunda-feira eu tenho uma reunião com a equipe, que tem um grupo de mulheres que trabalham diretamente comigo. Hoje somos 13 mulheres, 14 comigo, né? Que formamos uma equipe para gerenciar, administrar todo o ministério. Toda a logística do ministério, passeios, viagens, passeios de um dia, tem viagens, as visitas às casas dessas viúvas. Visitas às casas das viúvas, nós fazemos visitas aos hospitais, lá das vovós, asilos, creches. Então temos um trabalho de angariar doações e roupas, nós reciclamos essas roupas, lavamos, passamos, costuramos para entregar nas entidades, sabe? Olha, cursos. Então, são cursos nós temos para aquelas que estão chegando, que nem pertencem à igreja, nós temos o curso para batismo, né, que é dado todas as quartas-feiras. Nós temos o curso discipulado, temos o curso para batismo e o pós-batismo também, né, que são as 12 lições pós-batismo. São feitas todas as quartas-feiras, às 2 horas. Né? Temos a célula. O pastor Márcio sempre frisou isso, a necessidade da pessoa estar inserida numa célula. Que ali é o momento dela compartilhar, é o momento dela ser ouvida. Essa célula já é mais, aí vamos dizer, perfilática, né? Ela já está mais para esse perfil, não é uma célula também mista? Não aberta, é uma célula mista. É uma a gente célula trabalha de pessoas com mulheres. Com a mesma realidade, né? Exatamente. Mulheres sozinhas, mulheres viúvas, são mamães, são vovós, bisavós, temos tataravós. E como que elas se identificam muito uma com a outra? Demais, demais. Semana passada mesmo nós recebemos uma que tem 10 meses que o marido faleceu e uma que tinha 30 dias. Nossa. Então, quando ela chegou, que ela viu aquele salão lá na Casa da Honra,
repleto de mulheres. Eu falei com ela, olha, todas essas que você está vendo aqui, passou pelo que você passou. Olha o rostinho delas. Olha como elas estão agora. Elas chegaram como você. Abatida, semblante caído. Será que vai ter jeito? Será que eu vou sobreviver? Com muita dor. Exatamente. E elas começam, sabe, a gente já tem a equipe que já tem esse trabalho, né? De sentar perto, de na hora da oração pegar na mão e apoiar e orar umas com as outras. Carência também, sabe? né? Cria um vínculo. Gente, é alguma coisa muito É impressionante. a igreja sendo igreja, né, pastora? É ali a igreja sendo essa comunidade terapêutica. Mas a que ajuda o função, outro. né? E nós temos uma função que é uma coisa que eu aprendi no seminário e para mim foi, de tudo que eu aprendi no seminário, foi a coisa mais importante, a missão integral. Isso. Olha. Cuidar da pessoa no seu todo. Não é apenas falar do amor de Jesus, não é apenas colocar salvação, mas colocar o cuidado com a família. Nós muitas vezes atendemos no gabinete o filho, o genro, a nora, o neto. Né? Semana atrasada mesmo nós recebemos o genro de uma das nossas viuvinhas que mora em São Paulo. Ele pegou um ônibus lá e chegou lá sexta-feira à noite, depois da célula, para ser atendido, porque ele precisava falar comigo. Eu falei, gente, mas como assim? Não, ele precisa falar com a senhora, ele precisa que a senhora orienta ele. Ele viajou aquele São Paulo aqui, eu acho que são 9 horas, se eu não me engano, né? O de ônibus se aproximando. E para poder conversar, para poder, sabe, levou toda aquela bagagem do que a gente passou para ele. É isso que eu vou falar com a minha esposa, é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Isso. Então, essa missão integral trata elas de uma maneira, sabe? Ah, pastora, eu tenho que ir no médico, não tem quem me leve. Nós temos uma da equipe, a Rosângela Torres, né? Que ela tem feito esse trabalho, ela busca na casa, leva no hospital, espera lá atrás de volta. Que lindo. Gente, legal. então o trabalho tem sido alguma coisa assim... Você se importa com a pessoa, Exatamente. né? Muitas delas pessoa. não são da igreja, não têm acesso à beneficência da igreja. Nós temos dentro da nossa reunião mesmo, a cesta que é levantada, a oferta de amor, o dia da oferta de amor. Elas levam e formam a cestinha, nós deixamos a cestinha, cada uma leva. Leva um pacotinho de macarrão, um pacotinho de café, o que ela puder. Entendi. Sabe? Nada é colocado assim como exigência. Uma imposição, né? Não, tudo é à disposição do coração. E elas se sentem úteis quando elas veem as cestas montadas, né? Essa semana mesmo, o pastor Manuel estava pegando uma cesta para pôr no carro para levarmos para uma delas. Eu falei assim, nossa, mas que cesta recalcada, sacudida, transbordante, né? Que delícia! Porque nós temos procurado dar essa assistência. E elas se sentem úteis, né? Elas se Exatamente. sentem servindo. Agora, tem mais programação, não tem? Muitas programações. Fala tudo pra gente aí. O pessoal de Nós casa tá trabalhamos querendo saber. Com a célula toda sexta-feira, às 2 horas. É a célula de 2 às 4 horas, 4h30, elas têm um lanche maravilhoso que a equipe prepara para elas, porque muitas vêm de longe, vêm de Sete Lagoas, de Lagoa Santa, de Vespasiano, de Contagem, de Betim, né? Então elas saem logo depois do almoço para 2 horas estar lá. Ó, Então, isso que você falou é muito sério, porque pessoas que vêm de longe, né? De Então, longe. E às vezes tem gente pertinho que fica ali parado, presa no sofá de casa. verdade. Né? E não sai, né? Então a proposta é essa, né? O Senhor tem um momento na palavra que, em Reis, né? Que o Senhor fala com Elias, Elias, o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Sai Vem da pra caverna, fora. Elias. Né? Então, nós colocamos até um texto, né, no nosso site a respeito disso. O que você está fazendo na caverna, menina? Há tanta coisa para ser feita aqui fora. Vem ver quantas pessoas decidiram sair da caverna e o que está acontecendo. Tinha um exército esperando. Exatamente, exatamente. Então elas estão aprendendo isso, elas estão acordando para essa realidade e o grupo vai crescendo. Nós começamos assim, quando lançamos a célula, a primeira semana não foi ninguém. Nós ficamos lá, fizemos a célula. Eu com eu, Jesus Cristo, o Espírito Santo, isso foi maravilhoso. E as cadeiras. Na segunda semana também, na terceira já éramos sobre as cadeiras. 4 pessoas e foi crescendo o número e elas foram chegando assim, meio assim, cismadinhas, né? E hoje nós somos um grupo de quase 60 mulheres, toda Olha, sexta-feira. que bênção. Sabe? Então o salão da Casa Rosada está começando a ficar estreitinho pra gente, né? Amém. Então a gente está fazendo, elas estão chegando e elas estão aprendendo a orar. Nós temos passado para elas assim motivos de oração para umas estar orando, intercedendo umas pelas outras. Então a célula tem essa questão de esse conviver, né?